passando pelo impacto gerado pela grande admiração de uma filha no início do século XX, até culminar em uma ideia comercial no Brasil. Qual a origem do Dia dos Pais? Por que existem várias datas para a sua celebração? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de estreia do canal Histórico. Neste vídeo, vamos falar sobre a origem do Dia dos Pais, que é comemorado no Brasil no segundo domingo de agosto. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Sabia também que o Dia dos Pais é celebrado em outras datas e por outros motivos em diversas partes do mundo? Então vem comigo que eu vou te explicar. Antes de prosseguirmos com o vídeo de estreia do canal, gostaria de pedir aquele like que vai ajudar muito nesse início de trajetória aqui no YouTube. Para ser mais preciso, no século XX, nos Estados Unidos, houveram algumas tentativas de se estabelecer um dia para celebrar e homenagear os pais, só que enfrentaram certa resistência e por parte dos próprios pais. Por mais contraditório que isso pareça, existe uma explicação. Na verdade, esse tipo de comemoração estava muito ligado ao Dia das Mães, que foi oficialmente reconhecido em 1914. E na cabeça dos homens norte-americanos do início dos anos 1900, essa similaridade com uma data feminina provocou uma rejeição imediata. Mais uma vez, por mais contraditório que pareça, foram as mulheres que se engajaram na tentativa de estabelecer um Dia dos Pais, tal qual era com o Dia das Mães. Um dos primeiros nomes a se destacar pelo empenho em criar um Dia dos Pais foi Grace Golden Clayton, em 1908, nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Fairmont, no estado da Virgínia Ocidental. O que a motivou foi aquele que seria conhecido como o maior acidente da história da mineração norte-americana. Em 6 de julho de 1907, 316 homens morreram devido a explosões das minas de Fairmont, deixando cerca de 1.000 crianças órfãs. Diante desse fato, Grace resolveu realizar uma cerimônia na Igreja Metodista Episcopal Williams Memorial, em 5 de julho de 1908. Em entrevista a um jornal local, Grace declarou: "Foi em parte a explosão que me fez pensar como a maioria dos pais é importante e amada. Todas aquelas crianças solitárias e as esposas e mães com o coração partido ficaram órfãos e viúvas em questão de minutos. Como é triste e assustador não ter pai nem marido a quem recorrer em um momento tão triste." Contudo, apesar das boas intenções de Grace, a celebração não se tornou um evento anual. Porém, não muito tempo depois, em outro lugar, alguém lançaria a semente do que mais tarde seria denominado de o Dia dos Pais. Partindo para Spokane, no estado norte-americano de Washington, vamos encontrar Sonora Smart Dodd. Seu pai, William Jackson Smart, um veterano da Guerra Civil dos Estados Unidos, criou Sonora e seus 5 irmãos sozinho, após a morte de sua mãe durante o parto do irmão mais novo. Inspirada por uma cerimônia religiosa alusiva ao Dia das Mães, e motivada pelo amor e admiração que sentia por seu pai, Sonora solicitou aos ministros da Associação Ministerial de Spokane que o Dia dos Pais fosse celebrado no dia 5 de junho, data de aniversário de seu pai. A data foi ajustada para o terceiro domingo de junho. Assim, em 19 de junho de 1910, foi celebrado o Dia dos Pais. Sonora tinha o intuito de que o Dia dos Pais se tornasse um feriado nacional, a fim de que todo o país pudesse celebrar esta data. Contudo, décadas se passaram e, em meio a várias tentativas, em 1966, Lyndon Baines Johnson, 36º presidente dos Estados Unidos, estabeleceu o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais. Finalmente, em 1972, durante o governo de Richard Nixon, 37º presidente dos Estados Unidos, mediante lei, o Dia dos Pais foi instituído como um feriado nacional, realizando o antigo desejo de Sonora, que morreria 6 anos depois, aos 96 anos. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus comentários. Suas dúvidas, sugestões ou reclamações serão muito bem recebidas. E não esqueça de deixar aquele like. Agora, voltando para o vídeo, como nem tudo são flores, e nem só de amor e boas intenções vive o mundo, é claro que um certo setor da sociedade explorou as possibilidades que surgiram com mais uma data comemorativa no calendário. Durante o período da Grande Depressão, iniciada com a crise econômica de 1929,
Empresários e comerciantes logo bolaram uma maneira de obter algum lucro. Cabe ressaltar que, naquele contexto, grande parte da população americana vivia uma realidade de pobreza, fome e desemprego. Pouco se comprava, visto que o poder aquisitivo era insuficiente. O comércio bolou estratégias usando o apelo emocional que o Dia dos Pais trazia consigo, levando os consumidores a comprarem produtos que proporcionariam algum tipo de alegria ao coração dos pais, mesmo que o contexto socioeconômico mostrasse o contrário. Também, em 1944, com a Segunda Guerra Mundial em andamento, uma estratégia comercial semelhante seria adotada usando o Dia dos Pais como forma de apelo, a fim de que fossem impulsionadas as vendas de títulos para os esforços de guerra, enfatizando que inúmeros pais que estavam no fronte seriam alcançados pelos recursos levantados. Cerca de 70 países seguem a tradição norte-americana de celebrar o Dia dos Pais em junho. Alguns exemplos são a Grécia, República Tcheca, Argentina e Chile. Agora, tirando o foco dos Estados Unidos, vamos ver como surgiu a tradição do Dia dos Pais em outras nações. Curiosamente, na Rússia, o Dia dos Pais, mais conhecido como o Dia do Defensor da Pátria, é comemorado em 23 de fevereiro, pois nesta data, em 1918, foi fundado o Exército Vermelho, por Leon Trotsky, no contexto da Revolução Russa. Já em países de forte tradição católica, como a Espanha, Portugal e Itália, o Dia dos Pais é celebrado no dia 19 de março, data em que é celebrado São José, marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Esta tradição remonta ao século XVI e teria sido influenciada pela Ordem dos Franciscanos. Bem, como não poderia faltar, vamos falar sobre o Dia dos Pais no Brasil. Por aqui, a história do Dia dos Pais não deixa de ser curiosa, como tantas outras, mas teve uma motivação que não foi nem política, como no caso da Rússia, e muito menos impulsionada por motivos mais nobres, como o amor de uma filha por seu pai. Na verdade, foi uma jogada comercial. O mês de agosto era considerado, do ponto de vista comercial, fraco nas vendas, precedido pelo Dia das Mães, em maio, e pelo Dia dos Namorados, em junho. Foi diante desse contexto que, em 1953, o jornalista Silvio Bering, então diretor do jornal e da Rádio Globo, com o objetivo de aumentar as vendas do comércio e atrair anunciantes para o jornal, fez uma grande campanha publicitária, promovendo no dia 16 de agosto de 1953 o primeiro Dia dos Pais do Brasil, ou melhor, Dia do Papai, como o próprio jornal publicou. Silvio justificou a escolha da data baseado na tradição católica de celebrar o dia de São Joaquim, pai de Maria, a mãe de Jesus, no dia 16 de agosto. A ideia foi um verdadeiro sucesso, consolidando mais uma data no calendário comercial. Assim, o Dia dos Pais passou a ser celebrado sempre no segundo domingo de agosto. Pessoal, agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o fim. Muito obrigado. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sugestões, dúvidas ou reclamações? Comente, seu comentário será sempre bem-vindo. E não se esqueça de deixar aquele like que vai ajudar muito esse canal recém-nascido. Eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo.